Bem-vindo a Mi Casa Smart Casa, o seu canal de automação residencial aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um conceito que quando eu comecei a automatizar minha casa, ficou um pouquinho confuso. Eu escutava essas palavras aqui e ali, eu não entendia direito o que elas significavam. Então, o que eu vou falar aqui vai ficar um pouquinho desconexo uma coisa com a outra. Não necessariamente o que eu vou falar tem a ver uma com a outra. Só que por que eu estou juntando elas? Porque eu escutava muito essas palavras sendo jogadas e aí eu ficava confuso. Era MQTT para cá, era Z-Wave para lá, eu não sabia direito o que significava cada um deles e como eles funcionavam e se integravam dentro da casa. Então o que a gente vai falar hoje aqui são três coisinhas. A gente vai falar de MQTT, vou colocar aqui. A gente vai falar de Z-Wave e Zigbee, os dois vão estar juntos num tópico só. E a gente vai falar de Wi-Fi e como é que o Wi-Fi entra dentro da automação de casa. Então, começando pelo MQTT, vamos explicar um pouquinho o que é o MQTT. O MQTT é um protocolo que as coisas inteligentes usam, as coisas smart, a lâmpada, o switch, todas essas coisas usam para se comunicar uma com as outras. É um protocolo bem simples e ele manda uma mensagem para um tópico e escuta esse tópico para saber se ele deve ou não mudar de estado. Então, vamos explicar um pouquinho mais a fundo como é que funciona o MQTT. A gente primeiro tem que ter um MQTT server, que chama MQTT Broker. Geralmente o pessoal usa o Mosquito como broker. Você pode fazer isso num computador qualquer, você pode fazer isso no seu Windows, você pode fazer isso no Linux. E muita gente escolhe o caminho de fazer isso no Raspberry Pi, que é um computadorzinho de $35, bem pequenininho, que a gente pode colocar um Linux lá, e rodar um broker. Aí as coisas se comunicam com esse broker e manda mensagens para lá. O seu hub manda mensagens para esses tópicos e as lâmpadas que escutam esse tópico ou as coisas que escutam, eles atendem esse chamado e devolvem o status que eles estão, né? Se eles estão ligados ou desligados. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai lá no seu, sei lá, seja no Google Home, seja no Alexa, seja no seu Home Assistant, você vai na sua luz da sala, por exemplo, e você aperta ligar. O que ele faz? Se é um aparelho de MQTT, ele vai postar no tópico que você escolheu para aquela luz, por exemplo, a luz da sala vai ficar no tópico luz da sala. Ele vai falar luz da sala e ele vai dar um payload que é on. Ele vai mandar uma mensagem de ligar para a luz da sala. A luz da sala está ouvindo esse tópico, luz da sala. Recebe a mensagem ligar, aí ele liga. Aí ele devolve a resposta falando, estou ligado. E aí o seu hub ele vai mostrar para você o interruptor ligado ou desligado, dependendo da resposta que chegou do seu smart device. Então, para você montar o seu hubzinho usando MQTT, o que você vai precisar? Você vai precisar de um Raspberry Pi ou qualquer computador rodando um broker. E aí você vai ter que colocar aparelhos que vão postar e ouvir no MQTT. Geralmente vai vir um firmware, né? Você vai colocar um firmware que aceita MQTT. Ou você compra algum aparelho que já aceita de cara, assim, out of the box, né? Ele já aceita o MQTT. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o Zigbee e o Z-Wave. O Zigbee e o Z-Wave, eles são frequências de rádio. Eles são frequências que alguns dispositivos usam para poder se comunicar na rede. Por exemplo, é semelhante ao que a gente tem o Wi-Fi. A gente, por exemplo, não tem o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma frequência de rádio. A gente não tem também na rádio AM, FM, que a gente escuta no carro, também é uma outra frequência. O Z-Wave e o Zigbee é outra frequência que funciona em frequência baixa para poder consumir pouca energia e também atravessar grandes distâncias. Geralmente frequências baixas atravessam uma distância um pouquinho maior. E elas servem para quê? Elas servem para você não ficar congestionando demais as redes Wi-Fi que a gente tem. Então você tem seu roteador e você quer ter, sei lá, 30, 40 devices na sua casa. Se todos usam Wi-Fi, vão estar todos eles conectados naquele roteador. E também você tem o problema de que talvez objetos que estão um pouco mais longe, você vai precisar de alguns repetidores até chegar lá. Já o Z-Wave e o Zigbee, eles têm um sistema bem interessante que chama Mesh. Como é que funciona essa Mesh? Quando o aparelho que está mandando mensagem, recebendo de Z-Wave, manda uma mensagem para algum objeto que tem Z-Wave,
ele repete essa mensagem para outro se não for ele o receptor. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente tem aquela mesma luz da sala, só que eu tenho uma luz do pátio que está lá fora. Como é que funciona? Se eu mandar um comando para a minha luz do pátio e a minha luz da sala está no meio do caminho entre hub de Z-Wave e a minha luz do pátio, ele manda essa mensagem para a luz da sala e a sala relança a mensagem lá para o pátio para chegar mais longe. E o caminho de volta é a mesma coisa, eles vão se comunicando entre eles de maneira que o range fica muito maior. Você pode fazer uma mesh bem grande de aparelhos. E o que você vai precisar se você quiser fazer uma casa que tem Z-Wave ou Zigbee? Você vai precisar de um hub específico para isso. Geralmente, por exemplo, o SmartThings, que é da Samsung, ele funciona com Z-Wave, né? E você tem os outros também, tem da Xiaomi. Ou você pode fazer, que é o caminho que eu fiz também, de comprar um stick de Z-Wave e você conecta no seu Raspberry Pi e aí ele também tem as capacidades de Z-Wave. Dessa forma você pode integrar. Lembrando que você também pode conectar o seu SmartThings no Google Home. E aí você pode ter as duas opções. Você pode ter um servidor de MQTT controlando alguns devices com MQTT e você pode ter um outro hub que está controlando a parte de Z-Wave e ele está mandando mensagem de Z-Wave. Os dois estão conectados com o Google Home ou com qualquer hub que você estiver usando e você vai ver toda a sua lista de devices ali no mesmo lugar. Alguns deles são MQTT, outros deles são Z-Wave, não importa. Né? Isso que é o legal do hub, ele condensa tudo num lugar só. E aí você controla e ele vai fazendo a transição. Google Home manda lá para o Z-Wave, quando for uma mensagem Z-Wave lá para o SmartThings, por exemplo. Ele manda para a lâmpada que é Z-Wave, muda ela de estado, depois você vai e manda um MQTT lá pelo servidor de MQTT que também está conectado no Google. E aí ele manda para um outro lugar e assim vai, você vai integrando as coisas aí. E por último é o Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? O Wi-Fi é literalmente o Wi-Fi. O seu celular conecta por Wi-Fi, seu computador conecta por Wi-Fi. E assim também a gente tem devices que são smart, por exemplo, lâmpadas e switch, que eles podem ser Wi-Fi. Em vez de eles usarem o Z-Wave e o Zigbee, eles usam o Wi-Fi mesmo e conectam um roteador. Qual que é a vantagem disso? É que você não precisa comprar nenhum aparelho adicional do que você provavelmente já tem em casa. Só que a parte ruim é que você vai começar a congestionar a sua rede de Wi-Fi. Muitos aparelhos aí utilizando a mesma linha de comunicação. E também você tem um problema de ser um pouquinho longo. Quando você coloca um device um pouquinho longe, talvez não chegue lá sem você colocar um repetidor. Então talvez você tenha que investir aí num repetidor. Ele não tem essa vantagem de fazer uma mecha. E aí a gente pode fazer um paralelo aí. O MQTT seria o protocolo de comunicação usado pelo Wi-Fi, do mesmo jeito que o Zigbee e o Z-Wave tem um protocolo ali que eles usam entre eles, né, que seria parecido com o MQTT para mandar mensagem de um lado para o outro e fazer essa mesh. Então aí você tem o kit Wi-Fi com MQTT e Z-Wave com os seus protocolos de Z-Wave aí. Bom, para encerrar, eu vou falar qual que é o meu setup que eu uso aqui em casa. Né? Eu uso o seguinte, eu tenho Raspberry Pi com Home Assistant e a maioria das minhas coisas, se não todas, estão flasheadas para poder usar MQTT. A gente tem alguns firmwares, né, que por exemplo o Tasmota e alguns outros aí, que eles já têm funcionamento nativo de MQTT. Então, por exemplo, as minhas lâmpadas que estão aqui, né, o meu switch que está ali, algumas tomadas, todas elas funcionam em MQTT. Eu tenho tudo isso no Raspberry Pi com Home Assistant e ele tem também um servidor, o broker de MQTT funcionando no mesmo lugar. Então o Home Assistant e o broker funcionam no mesmo Raspberry Pi. E agora eu comprei, eu vou fazer o unboxing dele um pouquinho mais para frente, eu comprei o stick de Z-Wave para poder conseguir colocar a integração de coisas Z-Waves no meu Raspberry Pi também. Ele vai controlar tudo isso, eu vou ter tudo isso daí dentro de um mesmo Raspberry Pi. Então beleza galera, a gente chegou no final do vídeo. Como sempre eu vou pedir aquele like, aquele comment lá. Se vocês puderem dar subscribe e apertar o sininho, vocês vão receber a notificação quando sair um vídeo novo meu. Eu acho que eu tenho que explicar aqui um pouquinho por que a gente pede tanto like nos vídeos. E é o seguinte, as pessoas que são amigas suas e gente que está interessada nesse vídeo aqui também, só ficam sabendo desse vídeo se muita gente deu like. Porque como o YouTube tem muito vídeo, né, às vezes não vale a pena para o YouTube mostrar um vídeo para alguém que não tem tanto like. Agora, se vocês derem bastante like nesse vídeo aqui e vocês gostaram, que tomara que seja sincero esse like que vocês estão dando para mim,
ele vai recomendar esse vídeo aqui para outras pessoas, mais gente vai vir para o canal e mais eu consigo fazer vídeo para vocês e começar a fazer coisa bem maluca mesmo, começar a construir sensor do zero, que eu vou fazer aqui também filmando tudo, fazer o strip de luz assim para a gente colocar e poder controlar cada uma delas, fazer aqueles efeitos legais de música reagindo com as luzes. Eu quero fazer tudo isso aqui, só que eu preciso fazer que esse canal vale a pena, então eu conto com a colaboração de vocês. Valeu, gente, nos vemos aí no próximo vídeo. Falou!